Uma notícia voltou a assombrar o universo da cidadania italiana nesses últimos dias e a solicitação de esclarecimento da nossa empresa foram inúmeros. Até que fosse possível tomar o primeiro gole de água e tentar empurrar sem que houvesse uma completa má digestão foi inevitável. A grande naturalização é o tema evidenciado e que choca a comunidade italiana. Junto com isso surgem dúvidas, insegurança, medo, instabilidade. Afinal, o que isso impacta a nós descendentes? Há alguns anos já teve um estudioso especialista nesse meio que alertou a comunidade sobre esse intervencionismo, publicando artigos, vídeos, respostas e foi quase massacrado, taxado por pessimista, terrorista ou desagregador desse universo. Ao bem da verdade, nada existia de terrorismo ali. Foi apenas um presságio que, se já tivéssemos aberto os nossos olhos com uma força ainda maior que os nossos desejos, hoje estaríamos mais preparados. Uma nova circular interna do Ministério dele Interno, que é o órgão administrativo responsável pelo reconhecimento da cidadania italiana por via administrativa, ou seja, aqueles que vão pessoalmente na Itália desenvolver nos comunes ou aqueles que fazem pelos consulados italianos aqui no Brasil. Foi expedida e criou bastante polêmica e dúvidas com relação ao seu conteúdo e no que tange ao assunto a grande naturalização. O que é a grande naturalização? Foi um efeito de uma lei, de um decreto da República Federal do Brasil de 14 de dezembro de 1889, onde falava que todo estrangeiro que estava no território brasileiro até 15 de novembro de 1889 seria naturalizado brasileiro. Caso não houvesse uma declaração expressa em um prazo de 6 meses, ele automaticamente declarava renúncia à sua cidadania originária, no caso, a italiana. Nesse quesito, é importante nos remetermos à época e tentarmos imaginar como aconteceu esse momento. Os imigrantes aqui chegaram refugiados de uma situação economicamente e psicologicamente muito forte. Dependendo da região em que se estabeleceram, começaram alguma atividade para sua sustentabilidade. Alguns foram trabalhar em lavouras, no plano que os barões aplicavam na substituição da mão de obra escrava, e outros ocupando terras e começando uma jornada empreendedora. Chegaram em situações precárias, sem domínio do idioma, não falavam português, não tinham noção qualquer de como funcionavam as regras e diretrizes desse novo território que habitavam. Então, como é possível aceitar que eles tivessem o entendimento e a consciência desse ato de renúncia da sua cidadania originária? Ademais, mais de 100 anos passaram sem que isso fosse um real quesito a ser observado no caminho para o reconhecimento da cidadania italiana das futuras gerações. E como aceitar que isso seja observado agora? É claro, evidente que isso é mais uma das tentativas de limitar a quantidade de pessoas que possam reconhecer a sua cidadania italiana. E essa circular é uma prova que a administração na Itália pesquisa o argumento para rejeitar e não declarar a cidadania italiana. É uma maneira de conter esse fluxo e estão tentando achar uma motivação para não permitir que tantas cidadanias italianas sejam reconhecidas. Eu convido vocês a lerem os artigos, matérias e vídeos publicados pela revista Insieme, que é a única revista, de fato, da nossa comunidade que aborda esses assuntos muito bem escritos. E nela é possível debruçar em leituras aprofundadas e fundamentadas sobre esse assunto e fazer você entender a loucura que tudo isso representa. Camila, eu estava querendo ir para a Itália e o que devo neste momento levar em consideração? Estou querendo ir lá fazer minha cidadania italiana. Se o seu antecausa chegou e se estabeleceu antes de 1889, é importante você levar esse quesito em questão. A circular emitida pelo Ministério já foi distribuída às prefeituras, que por sua vez já está se encarregando de distribuir nos comunes que representam essas circunscrições. É uma questão de tempo para que os comunes comecem a agir. A circular não é um documento que possa gerar um princípio de lei, é apenas um ato interno da administração pública.
Não é como uma lei que tem o poder de criar uma regra ou direitos, é apenas uma disposição, ou seja, o comune não pode dar o parecer negativo à sua cidadania, mas ele pode deixar você no limbo, esperando. Qual o tempo? O Ministério sabe que a sentença da Corte de Cassazione vai chegar em 3, 4 anos. Então, a situação que vai acontecer na Itália ou nos consulados é que o processo será parado por 2 anos, porque o término administrativo de resposta do pedido de cidadania são 2 anos. No entanto, se o comune acatar essa ordem do Ministério, a pessoa terá que esperar o tempo de decisão. Ou seja, aqui começamos a entender que já não se faz mais possível o prazo de 90 dias permanecer em território italiano para que seja o suficiente para reconhecer a sua cidadania italiana. Claro que ações aqui podem ser tomadas, pois nós, assessores, poderíamos entrar com um recurso administrativo junto ao TAR, que é o Tribunal Administrativo Regional. No nosso ponto de vista, seria interessante as pessoas entrarem com esse recurso. E aqui eu reforço até a intenção de uma mobilização coletiva para isso, dos assessores e intermediadores desses trâmites na Itália. Porém, até quanto tempo o cliente, o requerente, está disposto a aguardar? Está disposto a esperar? É algo que pode ser previsto? Não. E os consulados? Bem, aqui ainda há uma nuvem negra que paira. Ainda não é possível consolidar a informação de que seremos afetados, apesar de eu achar que é só uma questão de tempo. Aqui eu volto à nossa mente para reforçar o que eu já disse em vídeos aqui, fui bastante ovacionada por colegas concorrentes sobre a cidadania italiana e a conduta que devemos tratá-la. Não podemos omitir a situação aos clientes e tentar colocar panos quentes, como se coubesse a nós assessores alguma decisão. A Ferrara Cidadania nunca atribuiu a cidadania italiana como um produto, e eu bato nessa tecla insistentemente. As condições mercadológicas desse setor despertou cifrões aos olhos de muitos desavisados e começaram as feiras livres da cidadania italiana, como cidadania italiana em 10 vezes sem juros. Aqui a sua cidadania italiana custa tanto, já com a sua ida para a Itália, cidadania italiana em 3 meses. Gente, a cidadania italiana não é um produto, é um direito. O que você, como intermediador, pode oferecer são serviços que contribuem na obtenção desse objetivo ao cidadão. Amigos do meu convívio social, quando me perguntam, Camila, quanto vai custar minha cidadania italiana? Quanto eu vou gastar? Quanto tempo eu vou ter? Eu digo, impossível. Impossível de precisar, ao menos que você já tenha todos os documentos, registros em mãos. Não é possível comparar os gastos da Maria com o do Giuseppe. Maria pode ter tido um avô italiano e o Giuseppe seu tataravô. Qual deles terá mais documentos para preparar? Qual terá mais dificuldade na formação da sua genealogia? Quem exigirá mais pesquisas? Quais são as necessidades do processo do Giuseppe? Erros precisam ser corrigidos? Quais são esses erros? Resolvemos administrativamente em cartório ou precisamos da intervenção judicial? Você entende? Enfim, não caiam em promessas falsas. Conversem com pessoas que falam a verdade. Colocam os riscos, ainda que você deseja ouvir outra coisa. E a gente reforça os riscos. Primeiro argumento é: mas o fulano advogado me disse que consigo assim. Mas a empresa X disse que em 2 anos eu tenho o passaporte em mãos. Eu sei que dói ouvir a verdade, mas esse é o nosso papel, o papel do intermediador. São 16 anos fazendo isso e quando existe facilidades contrárias ao que você ouviu falar da realidade, desconfie, fuja. Bem, qual o meu recado? O recado da Ferrara Cidadania. Se você se enquadra nessa loucura da grande naturalização, não se desespere por completo. Vamos avaliar o seu caso. A possibilidade judicial é uma alternativa, pois o tribunal não reconhece a grande naturalização como objeto de argumento. Mas até quando você vai esperar para ver? Se você é italiano, tem sangue italiano e que quer ser reconhecido para gozar dos direitos que lhe são atribuídos, não deixe as coisas se tornarem mais complicadas.
A lei da cidadania italiana é cheia de lacunas, margens de interpretações e impedimentos, com o objetivo de diminuir os potenciais candidatos ao reconhecimento da cidadania italiana. Essa é, infelizmente, a nossa realidade constante.